Deus seja sempre louvado. Iniciemos este culto santo a Deus, em nome do Senhor Jesus. Chamemos um hino. 190, hino 190. Glória a Deus, bendito é o Senhor Jesus. Senhor, chamemos mais um hino. Hino 241, 241. Aleluia, glória a Jesus.
ao Senhor. Chamemos mais um hino. Hino 1062, hino 106. Glória a Jesus, bendito é o Senhor, glória a Deus. Aleluia, santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus, bendito é Deus. Prezadas irmãs, caros irmãos, e tantos quantos participam deste santo culto, neste momento é hora de nós nos ajoelharmos em ato de sublime adoração a Deus, para apresentar-lhe em oração a gratidão dos nossos corações pela obra maravilhosa de salvação que o Senhor nos propôs, sendo fiéis a Ele, a sua palavra, nos dias da nossa existência, teremos o direito da vida eterna com glória nos céus. Conhecendo a bondade e a misericórdia de Deus, também faremos saber ao Senhor, ainda que Ele tudo sabe, mas faremos menção dos pedidos de oração por estes caros irmãos ou irmãs que estão enfermos, alguns hospitalizados nas UTIs, outros passando por enfermidades psicológicas, presos dentro de si mesmos por alguma aflição,
também aqueles que depositaram causas na mão do Senhor e esperam uma solução que só o Senhor pode dar, alguém que enfrenta a tribulação, aqueles que nas suas viagens querem ser lembrados nas orações, quem foi acidentado, muitas famílias. Irmãos, a família é um bem que o Senhor deixou na terra. Pela sua ordem, as famílias são constituídas. Pela sua ordem, as famílias se multiplicam. E pela ciência divina, as famílias habitam a face da terra. E aqueles que servem e buscam amar a palavra de Deus são abençoados nas famílias. Porém, há uma grande luta para que haja a destruição das famílias, a separação dos casais, uma luta que se acirra grandemente. Nós devemos orar sempre pela unidade das famílias e que a benção de Deus não falte sobre elas também. Também os testemunhados desta graça pedem as nossas orações. Rogaremos ao Senhor que nos visite com a sua paz. Irmãos e irmãs, ainda que os nossos dias pode ser que sejam de provação, sejam de alguma aflição, mas nós não podemos perder a nossa paz com Deus, irmãos. Lembrem-se daquele hino que nós cantamos. Mesmo quando em aflição, sinto a paz de Deus no meu coração. E assim, rogando que esta paz nos visite nesta manhã, e que na nossa comunhão o Senhor nos encha da sua virtude, nos revista do seu poder e nos faça sentir que Ele vive dentro de nós. Nós celebraremos mais uma manhã neste culto de adoração a Deus. O Senhor visitou a minha alma. Glória ao nome de Deus. Rogamos sempre pelos dons de Deus. Irmãos e irmãs, nós precisamos muito que o Senhor nos revista dos seus dons. Mesmo nesta manhã, querendo o Senhor operar entre nós, ninguém impedirá. Glória ao nome de Deus. Sobretudo, que o Senhor envie do céu o conselho sagrado da sua eterna palavra. Em comunhão, sob o sangue do Senhor Jesus, juntos oremos a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Santo Eterno Deus e Pai celestial, é no nome sagrado do Teu Filho Jesus Cristo que nos encontramos na manhã deste dia dentro da Tua casa e os demais reunidos na Tua preparação. Agradecemos porque nos coube a sorte de estarmos no caminho que conduz à vida eterna. Temos certeza que não foi nós que te escolhemos, foi Tu que nos escolheu, fazendo-nos povo seu, ovelhas do Teu pasto, aleluia. Nós agora expressamos toda a nossa humilde gratidão, porque fizeste esta obra gloriosa com todos nós, e vem fazendo na face desta terra, porquanto sabemos que a Tua palavra nos ensina: ide por todo o mundo, anunciai o meu evangelho.
A todo que crer e for batizado será salvo. Essa ordenança não diminuiu o poder, está sendo feita esta obra gloriosa sobre a face da terra. Nações e mais nações, povos e mais povo, tu estás chegando com a salvação. Aleluia! Também te agradecemos por esta oportunidade, aonde nos deste de estar presencial aqui, e os demais conectados, mas todos numa mesma comunhão, na certeza que o mesmo Deus que está aqui, está com a sua presença em todos os lugares. A tua presença invade o nosso coração, o glória sai da nossa boca e nós te louvamos do fundo do nosso coração. Bendito Deus, queira perdoar nossas faltas, nossas fraquezas. Continua ajudando o teu servo na presidência deste culto, dando-lhe a força, a guia, a direção. Continua nos ajudando nos demais hinos, nesta oração e nas demais. Te pedimos a favor de todos esses pedidos de orações. Ó Deus, tu conhece um por um. E se tu quiser agora, tu podes fazer obras. Glória a Deus. Visita cada um, Senhor. Até aqueles que não puderam pedir, até aqueles que não têm condições de pedir, mas agora apresentamos a todos. Ó Deus, tu tens poder de transformar o pedido em agradecimento. Glória ao teu nome. Ajuda a tua obra em todos os lugares. Abençoa a todos que colaboraram no bom andamento deste serviço de culto e os demais que estão sendo realizados nesse complexo também. Rogamos os teus dons, Alamanaia. Visita-nos com virtude, toma o nosso ser agora. Glória, glória ao teu nome. Senhor, nossos corações necessitam do revestimento do céu. E nesta manhã, ó Deus, faça movimento espiritual em todos. Acima de tudo, manda-nos o conselho da tua palavra, revelando, dando força para expor aquilo que é do céu, e que haja movimento através da palavra do poder. Glória ao teu nome. Apresentamos a nação, as autoridades, países em guerra, a tua obra, os teus servos que presidem todo o ministério. Conserva nosso nome no livro da vida. Glória. Oh Senhor, como está bom este lugar. Como é bom estarmos aqui diante de ti.
mas ainda o melhor é cada um sentir o que já está caído no nosso coração. Visita-nos até o final e conserva-nos debaixo da tua gloriosa paz. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus, teu amado Filho, bendito para sempre. Amém. Glória, Glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia. Glória, glória a Jesus, aleluia. Santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Deus abençoe. Glória ao Senhor. Ontem, dia 2, o Senhor preparou o batismo nesta casa de oração. Foram batizados 71 irmãos e 71 irmãs, total de 142. Até hoje, neste ano de 2026, o Senhor chamou nas águas do Santo Batismo 1.616. Louvado seja Deus! Hoje à tarde temos as reuniões para a mocidade na capital e grande São Paulo. É importante que nós, pais ou avós, incentivemos os nossos jovens a frequentarem as reuniões de jovens e menores e também as reuniões para a mocidade, pois o Senhor sempre prepara um bom conselho para a nossa mocidade. Os dias são tenebrosos na terra, o poder da corrupção está aí, irmãos, manifesto, porém, nós temos que cuidar dos nossos filhinhos para que eles estejam cativos do Senhor nesta bendita graça. Também há um agradecimento a Deus e à Irmandade pela cooperação nas santas coletas. E lembramos ainda a disponibilidade do QR Code nos átrios e nas caixas coletoras. E anunciamos a coleta única para atendimento da obra da piedade, viagens, manutenções e construções. Nós devemos lembrar sempre, irmãs e irmãos, da oração, da qual não pode faltar na nossa vida. Hoje nós reconhecemos, irmãos, que todos têm uma vida bastante agitada, muito corrida. Levanta-se cedo, tem que trafegar grandes distâncias para chegar no trabalho. O tempo do almoço é curto e sai do trabalho, principalmente nossos jovens, ou ainda alguns irmãos casados, mas que fazem uma faculdade, buscam uma especialização, fazem um curso de idiomas, tudo para poder manter ou ter uma prosperidade na sua vida particular. E quando se chega em casa, 10, 11 horas da noite, meia-noite, o cansaço é visível e nós só queremos chegar e descansar porque amanhã tudo começa novamente. Mas nós não podemos esquecer da oração, irmãos. Nós temos a nossa oração para falar com Deus, num momento de reflexão, de inclinação ao Senhor. Mas também temos as nossas orações pela manhã, ao levantarmos, agradecermos a noite que o Senhor nos guardou, nos protegeu do tentador. Mas eu estava dormindo, mas muitas ocasiões que o tentador vem para
se levantar contra a nossa paz, contra a paz de Deus dentro do nosso coração. Agradecemos a noite, apresentamos o dia, agradecemos o alimento que vamos tomar, mas eu tomo um café preto, eu como uma bolacha, uma torradinha, um pedacinho de pão. Agradece nas pequenas coisas, porque o Senhor te servirá nas coisas maiores também. Vem o nosso dia, tem que pegar um trem, um metrô, dirigir um automóvel. O que nos custa, irmãos, dirigindo o automóvel, elevar a nossa mente ao Senhor? Senhor, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso. Estou sentindo a Tua presença aqui dentro do meu automóvel, alegra o meu espírito. E assim os nossos dias vão ficando mais leves, irmãos. Ainda que somos cirandados por alguma força estranha, a virtude de Deus está dentro do nosso coração. Se nós nos iramos com o farol, o semáforo que fechou, se nós nos iramos com a pessoa que entrou com o carro na nossa frente, se nós nos iramos porque não deu para pegar aquele vagão do metrô, tudo vai ficando mais difícil, a paz vai nos deixando, irmãos. Na hora do almoço, acha um cantinho, faz a tua oração. Mas eu almoço no refeitório da empresa, eu almoço ali no barzinho da esquina, está sentado na mesa, eleva a tua mente ao Senhor. Senhor, te dou graças, mais uma vez tenho um prato de alimento na minha frente, permita que traga saúde ao meu corpo e não te esqueças do pobrezinho e do necessitado. Pronto, irmão, chega de noite, chegou em casa, agradece a Deus o teu dia, apresenta a tua noite, recorra ao Senhor para que tenha uma noite de descanso e que restabeleça as tuas forças para o dia de amanhã. E assim, irmãos, as virtudes do Senhor vão enriquecendo os nossos corações, irmãos. Ontem nós almoçamos, jantamos, hoje nós vamos almoçar. Sexta-feira foi a mesma coisa. Muitos de nós nem lembramos o que comemos ontem, nem lembramos o que jantamos na sexta-feira. A semana passada, muito menos. Mas este alimento que nós ingerimos fez bem, trouxe saúde ao nosso corpo. Não é assim, irmãos? Houve uma comunicação daqueles ingredientes com o nosso organismo e nesta engenharia tão maravilhosa de Deus em nós, que é o nosso corpo, o Senhor fez com que nutrientes cuidassem da nossa mente, do nosso cérebro, do coração, do rim, do pulmão. Nós não vimos as coisas acontecerem, mas a inteligência nossa nos faz testificar, realmente alguma coisa aconteceu. Glória ao nome de Deus. Assim é a oração, irmãos. Nós vamos falando com Deus, uma porta vai se abrindo no céu, a comunicação vai sendo constante com o Senhor, e as nossas orações, elas não ficam aqui, elas chegam ao trono da glória de Deus, e elas também não se perdem no ar, irmãos, pois quando lá chegam, o Senhor nos envia virtude e poder do alto, nos reveste das coisas sagradas, e os nutrientes da alma chegam a nós. Glória ao nome de Deus. Portanto, irmãos, não esqueçamos, não relevemos o nosso cuidado com a oração. O Senhor Jesus mesmo nos ensinou o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando nós estamos em alguma provação, precisamos de algum bem material,
Ah, irmãos, como nós encontramos espaço para orar. Quando a enfermidade bate na nossa porta, como nós encontramos tempo para orar. Mas o Senhor quer ouvir a nossa oração no tempo da saúde, no tempo da fertilidade, no tempo da prosperidade. Glória ao nome do Senhor. E não esqueçamos, irmãos, que a nossa oração é dirigida a Deus em nome do Senhor Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, disse o Senhor Jesus, Ele vos concederá. E a primeira parte da nossa oração, como sempre fomos ensinados, é a gratidão a Deus. Os irmãos ouviram a oração de hoje? Receba a nossa humilde gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Porque sem o Senhor nós não teríamos a liberdade de falar com Ele e principalmente de ouvi-lo falar conosco também. Então que este breve conselho não falte e esteja sempre vivo dentro dos vossos corações. Ainda ontem ouvimos um caro irmão contar para nós no santo culto, em que ele via tanto seu pai orar e o Senhor fazer obras. E um dia, num leito de enfermidade, ele perguntou ao seu pai, Pai, como é que a gente faz para falar com Deus na oração? E o seu pai se calou, e ele achava que o seu pai tinha adormecido pelos remédios. Dali a pouco seu pai chamou e disse, filho, é só falar. Glória ao nome de Deus. Mas este é só falar é muito profundo, irmãos. Os irmãos mesmos sabem como que é isto. As irmãs mães, principalmente, as crianças estão ali e pedem, e pedem, e pedem. E a mãe fala, tá bom, um dia, uma hora, vamos ver. A gente era criança, pedia as coisas e o pai respondia, vamos ver. A gente já ficava muxoxo porque sabia que esse vamos ver queria dizer não vai ter nada. Mas era uma palavrinha de consolação. Não é, irmãos? Nós temos que estar limpos de coração, mente pura, coração santo, para que só falar, nós tenhamos a liberdade de falar e ser escutado por Deus. Chamemos mais um hino. Hino 3, meia dúzia, 366. Glória ao Senhor Jesus.
Glória a Deus. Aguardemos nesta comunhão. O Senhor nos enviará o conselho da sua palavra. Deus seja louvado. Aleluia. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito o Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Lucas 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido.
E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, ele o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Estes versos. Amém. Glória ao nome de Deus. Santo é o Senhor. Prezadas irmãs e prezados irmãos, está aqui o relato de um dos episódios que testificam a ressurreição do Senhor Jesus, e pela fé que o Senhor colocou no nosso coração, nós cremos que assim foi. O Senhor anunciou, os profetas antes dele anunciaram, nada era oculto àqueles que buscavam conhecer as coisas do Espírito pelo Espírito, assim como o Senhor faz conosco nos dias de hoje, quando vamos à casa de Deus e buscamos entender as coisas do Espírito,
o movimento do Espírito de Deus entre os homens, entre os viventes, e crendo que as coisas por este mesmo Espírito acontecem, pois o Senhor Jesus mesmo, Ele disse, quando estava para subir ao Pai, eu vou para o Pai, mas chegando lá, enviarei no meio de vós o Espírito Santo Consolador, Ele vos guiará em toda a verdade. Então, pela fé, irmãos, nós cremos em Deus Pai, cremos em Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Filho de Deus, que como homem esteve na terra, levou cativo o cativeiro que nos subjugava ou nos prendia ao nosso adversário. Cravou no madeiro da cruz a cédula que nos era devida e nada mais temos com ele, o nosso adversário. E subindo, assentou-se à destra de Deus, intercede pela humanidade, que de um coração contrito busca o Senhor e o recebe dentro do seu coração. Sobre estes a liberdade da ação do Espírito Santo de Deus. Estas mulheres foram ali no templo, com as suas especiarias, ungir o corpo do Senhor. Era um corpo com a liberdade da expressão, era um corpo de carne e osso, já morto, e morto por uma morte sofrida, dolorida, uma morte inquietante, perturbadora, bendito é o nome do Senhor. Mas ele passou tudo aquilo porque Deus, o Pai, estava com ele, as suas forças santas visitaram o seu Filho. E por mais que ele anunciava, todos aqueles viventes não conseguiam entender a amplitude do assunto. E como amavam o Senhor Jesus, aquele homem, irmãos, ele não foi embora pela velhice, ele não foi embora pela enfermidade. 33 anos, era ainda um corpo jovem, atuante, não é, irmãos? E aquilo machucou quem o amava. Doeu no coração de quem estava sempre perto dele. O que poderiam fazer? Ungir o corpo dele com azeite, para que nenhum cheiro estranho viesse ali. A sepultura, irmãos, eram cravadas nas rochas, eram como túneis que se faziam, e debaixo daqueles túneis tinham as covas, ou a sepultura, e numa cova nova, lavrada na pedra, na rocha, foi posto o corpo do Senhor, envolto em panos, um lenço cobrindo o seu rosto. E ali ele ficou, e aquelas mulheres foram. E quando chegaram, irmãos, ali, só viram aquele lenço do seu rosto deixado de lado, como que alguém que tirasse e colocasse do lado. Santo é o nome de Deus. E aquilo assombrou-as. O Senhor não está mais aqui. Aonde puseram o corpo? E logo manifestaram-se alguns seres celestiais que falavam com elas. Em outra parte, não é, irmãos? Uma delas entende quando aquele ser celestial diz, chamando-a pelo nome, Maria, glória ao nome de Deus. E a Maria entendeu aquela voz, e elas ficaram perplexas, atônitas, espantadas com aquilo que viram. Foram correndo avisar os apóstolos e os que seguiam e amavam o Senhor.
E logo, não é, irmãos, correram ali, e quando Pedro foi ao sepulcro, abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e ficou admirando aquilo, pensando: o que será que aconteceu com o meu Senhor? Glória ao nome de Deus. Bem-aventurados somos nós, irmãos, que pela fé nós cremos que um dia este mesmo Senhor voltará, não para pisar esta terra, glória ao nome de Deus, pois ela não é mais digna dele. O que ele tinha que fazer, ele já fez aqui, mas agora cuida de remir aqueles que amam a sua santa palavra. Mas diz a palavra, virá em glória sobre as nuvens para receber a amada, a eleita igreja de Jesus Cristo na terra. Bem-aventurado aqueles que forem fiéis à sua palavra. A perplexidade será a mesma, a condição de espanto será a mesma, pois muitos irmãos e irmãs gostariam de estar subindo com aqueles que subirão, estarem sendo transformados como aqueles que serão transformados. A perplexidade, o espanto tomará conta da terra. Mas nós que servirmos a Deus com temor e tremor, buscando guardar a sua palavra dentro do coração, não haverá espanto nenhum, porque ontem, hoje, amanhã, esperaremos com fé por este dia tão glorioso que o Senhor virá. Glória ao nome de Deus. E assim, irmãos, estes dois discípulos caminhavam, e era uma caminhada longa, era uma caminhada extensa, e partiram, e os pontos de interrogação eram muitos entre eles. Um pedacinho de fé entendeu o que o Senhor Jesus pregava, mas uma outra parte do coração não conseguia entender, a mente não alcançava, porque nós só compreendemos as coisas que são do Espírito pelo Espírito de Deus. E nesta manhã, queira o Senhor enriquecer os ouvintes desta palavra de uma porção do seu Espírito, para entender as coisas que são do Espírito. E houve uma conversa entre ambos, e os dois arrazoavam, não conseguindo compreender. Mas você viu o que aconteceu? Ele falava que em 3 dias voltaria. É certo que alguém viu alguma coisa, mas você viu ele? Eu não vi, eu também não vi. E arrazoavam entre eles. E a viagem continuava, irmãos, estavam andando. De repente, como todos, na sua grande maioria, transitavam a pé, por aqueles caminhos haviam outras pessoas também transitando, com outros destinos, talvez, querendo chegar em algum outro lugar. E aquele peregrino juntou-se a ele e foi perguntando: que palavras são essas que vocês falam? Por que vocês estão tristes? Alguém levantou a sua voz e disse: escuta, você é só um viajante aqui em Jerusalém? Você não é da terra? Você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E aquele peregrino, para eles um peregrino, disse: quais coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno. Era um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes
entregaram, condenaram à morte, crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora já é o terceiro dia. Estas coisas aconteceram. É verdade que alguém viu, alguém de madrugada foi lá e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjo. E os anjos dizem que ele vive. Algum de nós foi ao sepulcro, e realmente é o que elas falaram, mas nós não vimos, nós não o enxergamos. E aquele peregrino então tomou a palavra e disse: será que vocês não conseguem entender? Vocês são nécios, quer dizer, a vossa mente não alcança. Era mister que assim fosse, tinha que acontecer assim. Para que ele entrasse na glória, ele tinha que padecer. E começou a relatar, irmãos, e foi contando para eles, desde Moisés, e passou por tantos profetas, e aquela conversa foi ficando boa, não é, irmãos? Foi ficando agradável, porque quando o Senhor fala, as suas palavras entram dentro do nosso coração. Nesta manhã, esta palavra está sendo pregada pela fé, pelo Espírito de Deus, e aonde há alcance, aonde no mesmo Espírito alguém a ouve, ela vai entrar, vai fazer morada, e nestas moradas haverá obras. Bendito é o Senhor. Haverá obra de ressurreição, haverá obra de vivificação, haverá obra de libertação, haverá obra de soltura de prisões, haverá obra de liberdade. Glória ao nome de Deus. Chegaram, quem sabe era um trevinho, um pequeno entroncamento ali para entrar na aldeia. Os muros da aldeia, a estradinha continuava, mas aqueles dois tinham que entrar, talvez à direita, à esquerda, não se sabe. E eles foram, irmãos, seguindo o caminho deles, mas aquele peregrino continuou andando. E eles não queriam parar de ouvir, porque aquilo que eles estavam ouvindo era muito bom, era doce ao paladar, não dos lábios ou da boca, mas doce ao paladar do coração. Irmão, irmã, esta palavra já tocou o teu coração, tu sentes a doçura da virtude do Espírito de Deus visitar a tua alma. Alegra-te que nesta manhã o Senhor te encontrou mais uma vez para falar com a tua alma. E haverá obra de perplexidade na tua vida. Tu tens desanimado, tu tens te sentido distante do Senhor, mas hoje o Senhor te chama e te diz: chega perto de mim, no caminhar desta vida, deixa eu me aproximar de ti. Aonde você vai? Eu vou embora, eu vou mais para frente. Não, entra aqui conosco. Não, eu preciso continuar. A minha caminhada é um pouquinho mais para frente. O meu destino é outro. O meu lugar é outro. Não, fica aqui conosco. Encontraram uma desculpa. Já é de noite. Já está escuro. Você não tem nenhuma tocha de luz na tua mão, não tem nenhuma lâmpada para te guiar. Há animais ferozes que podem te encontrar. Glória ao nome do Senhor. Constrangeram o Senhor a entrar. Ah, querido, cara irmã, constranja o Senhor a entrar no teu coração e na tua casa.
Glória ao nome do Senhor. A sua presença está aqui entre nós. Clama, pede, busca. Ainda hoje Ele poderá entrar dentro dos teus limites. Glória ao nome do Senhor. Quando viram, quem sabe, não, irmãos, a Escritura não registra tudo, mas quem sabe ele disse, então tá bom, então eu vou com vocês. O coração dele saltou de alegria. Que bom, nós vamos ouvir mais um pouquinho. Eles não conseguiam entender, irmãos. Percebam isto, irmãos. Chamou-o de nécios. Quer dizer, a vossa mente é curta, vosso entendimento é pouco. Nécio é isso que quer dizer. A pessoa que tem pouco entendimento não consegue alcançar. Santo é o nome de Deus. Mas aquilo não afligiu, não os deixou triste, porque o que ele falava entrava dentro do coração. Entraram, como toda boa viagem que faziam, era a pé, sandálias de couro que apertavam os pés, inchavam os pés pelas longas caminhadas, a areia do deserto que entrava dentro das suas sandálias, por isso que tinha-se o costume de logo oferecer uma bacia com água para lavar os pés. E quem sabe falaram para ele, ô peregrino, senta aí um pouquinho que nós temos um pão aqui, nós já vamos comer. Lavaram os pés, venha, senta-te conosco. E quando ele sentou, tomando daquele pão, deu graças a Deus e o partiu. Naquela hora, os olhos foram abertos, o Senhor já não estava mais. Aquilo que eles ouviram, e com pouquinha fé guardaram no coração, mas havia dúvidas, agora era patente aos olhos dele, era o Senhor que estava aqui. Largaram tudo ali, saíram correndo, vamos anunciar que o Senhor Jesus vive! Glória ao nome do Senhor! Irmãos e irmãs, por certo eles comeram um pedaço de pão e o coração talvez queria pular para fora da alegria, daquela consolação, das palavras de Deus que encheram os seus corações de paz, de comunhão e da certeza, aquilo que o Senhor falou era verdade, Ele está cumprindo a sua palavra. Santo é o nome de Deus. Os irmãos sabem, as irmãs também, que o pão é um dos alimentos mais consumidos no mundo, porque ele tem alguns nutrientes, está na mesa do rico, na mesa do rei, do príncipe, do servo, do plebeu, do pobre. E quando vocês olharem um mendigo na rua, tem sempre um saquinho com um pedaço de pão ali dentro. Santo é o nome de Deus. Nas casas não se desperdiça pão. A mamãe coloca lá no forninho, guarda o pão, mas está murcho. Mas a mamãe vai pôr no forno, põe um azeite em cima. Mas está duro, corta em fatia, rega com azeite, esquenta, fica uma delícia. Vai até as últimas migalhas, bendito é o Senhor, glória ao nome de Deus. Quando eles passaram os tempos, irmão, encontraram o Senhor subiu aos céus. Quem sabe em outras ocasiões, estes mesmos discípulos estavam juntos. Em alguma mesa tinha um pedaço de pão, um cutucava o outro. Tá bom este pão? Tá bom, tá uma delícia. Mas você lembra daquele pão?
aquele lá em Emaús, quando nós entramos na cidade, se lembro daquele pão. Por quê? Mas não era o mesmo pão, era. Mas aquele pão tinha poder e abriu os olhos daqueles discípulos. Este pão que o Senhor serve nesta manhã abrirá os nossos olhos para compreender o poder da palavra que em nós opera para a salvação da minha e da tua alma. Glória ao nome de Deus. Que alegria, que poder, que virtude. Ele partiu o pão e deu para nós. E hoje o Senhor parte o pão. Lucas 24, coma deste pão. Haverá obra de perplexidade no meio dos homens, que notificará que o Senhor vive entre nós. Deus seja louvado. Em oração agradecemos a Deus. Glória ao nome de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia ao Senhor. Alamaia, quilomas, pinoia, aleluia, silacosimani, aleluia, Jesus, aleluia, santo, santo é o teu nome, aleluia, glória a Jesus, aleluia, Altíssimo Deus, aleluia, Pai que estás nos céus, aleluia. Nosso que estás nos céus, mais uma vez nos encontramos com nossos joelhos curvados diante da sua presença, com muita humildade, Senhor eterno, e com muita gratidão para te agradecer por tudo que tu tem feito na nossa vida até esse presente momento. Queremos te agradecer, Senhor, por essa obra maravilhosa que tem feito na nossa vida. Tem nos feito os filhos teus, herdeiros da tua coroa. Senhor eterno, queremos te agradecer por essa oportunidade de vir até sua casa, ouvir os teus conselhos, Senhor. Nós te agradecemos, porque fazemos parte dessa ressurreição. Queremos te agradecer, Senhor eterno, porque sentimos a tua presença, assim como os dois discípulos no caminho de Emaús sentiram. Nós estamos sentindo a tua presença também, Senhor. E neste final de palavra, nós te agradecemos porque estamos comendo deste pão também, Senhor, que foi partido. Senhor eterno, queremos te pedir, faça, Senhor eterno, que todos que aqui estão e aonde estiveres reunidos possam sentir a tua ressurreição, possam sentir a tua palavra e possam comer deste pão que foi partido, Senhor. Aleluia, aleluia, o teu nome santo. Glória a Jesus. Senhor, como aleluia. Tu és bom, Senhor, como é bom aleluia. Sentir a tua presença, aleluia. Porque tu, Senhor eterno, nos dá paz. As tuas palavras são doces, Senhor eterno, como o mel. Faça, Senhor, que os homens que ainda não têm essa oportunidade possam sentir esta, Senhor, o que nós estamos sentindo, porque é maravilhoso sentir aleluia. A tua presença, Senhor. Tudo essas coisas nós te agradecemos porque tu és maravilhoso. Nós temos mais a te agradecer do que a te pedir, Senhor eterno, porque tu és bom na nossa vida. Todas essas coisas te pedimos e nós vamos te pedir, Senhor eterno, dê o dom da oração para todos, Senhor eterno, para as famílias, para que possam te buscar, Senhor eterno. Todas essas coisas nós te agradecemos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito e eterno. Amém. Aleluia. Glória, glória ao nome de Deus, aleluia. Aleluia, aleluia ao Senhor, aleluia.
Glória a Jesus, aleluia ao Senhor. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Hino 111. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. A tristeza em glória transformou-se pela sua aparição veraz. Em Jerusalém permaneceram, revestidos foram do poder de Deus. As virtudes eles receberam, veio o dom bendito desde os céus. Glória ao nome do Senhor. A paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sua santa palavra e a comunhão no Espírito Santo permaneçam em nossos corações.